Boa noite pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e a mais um vídeo de análise futebolística. O nosso Benfica ia ao norte do país e pretendia assim a vitória, mas nós adeptos do Benfica pretendíamos um pouco mais do que apenas os 3 pontos, mas é um facto que o objetivo foi alcançado. Queres saber daquilo que eu estou a falar? Fica para ver este vídeo. Pois é, meus amigos, o Benfica deslocava-se até ao norte do país após a escorregadela do Sporting em casa, ou seja, da derrota frente ao Santa Clara, e o Benfica ia assim ao campo do Arouca, onde pretendia assim derrotar a equipa da casa na 12ª jornada do campeonato, para poder chegar-se bem à frente e ficar lá bem juntinho ao Sporting. No mês que vai ser bastante complicado, arrancava com este jogo fora, numa série de jogos que vai ser assim quase hercúlea para o Benfica poder realizar, devido à partida em atraso com o Nacional, que ainda tem que a disputar, tem também jogos da Liga dos Campeões e toda a gente já está com os olhos postos no derby de dia 29. Mas até lá, meus amigos, tal e qual como ontem em Arouca, é preciso ganhar as partidas, de forma mais brilhante ou menos brilhante. Mas como Bruno Lage disse no final do jogo, o que importa é neste momento percebermos que todos os jogos são bastante importantes. Mas enfim, já falaremos de Bruno Lage e dos jogadores do Benfica no final do vídeo. Para já, vamos ver então as vicissitudes da partida e começamos como sempre com os 11 das mesmas. Ora, a equipa da casa, orientada por Vasco Seabra, apostava assim num 4-3-3 e tinha como principais figuras o guarda-redes Mantel, Gaio e ainda David Simão, outrora jogador do Benfica. Já por lado do nosso glorioso, Bruno Lage voltou a usar assim o seu 11 de gala. Numa formação já por todos nós conhecida, o 4-3-3 não fez qualquer alteração e pôs em campo aqueles 11 que nós consideramos que é o mais forte e aquele também que o treinador mais confia. Ora, e o que dizer então deste 11 do Benfica, pois já tinha dito ontem antes da partida o que é que achava, naquele short que faço sempre, que é uma plena declaração de intenções de Bruno Lage ao colocar o seu 11 de gala, e mais, ainda para mais numa semana que vem agora, onde não haverá qualquer jogo a meio da mesma, ou seja, não há competição europeia, não há taças e como tal, a não ser que houvesse alguma lesão, que à partida não havia, o Benfica iria jogar com o seu 11 de gala. Ainda para mais, depois do escorregar do Sporting em casa frente ao Santa Clara. Era importantíssimo garantir estes 3 pontos. E perguntam vocês, isso era sinónimo de qualidade de jogo e de uma grande goleada? À partida era o que todos esperávamos. No entanto, nem tudo correu bem e algumas figuras denotou-se por demais o cansaço após a partida com o Mónaco. Agora terão uma semana para recarregar e voltar a pôr o foco em campo e no jogo. Mas para tal, vamos ver então porque é que eu estou a dizer isto e vamos analisar as vicissitudes da partida. E no final, falaremos então dos jogadores em destaque do nosso Benfica. Ora, e o Benfica foi mesmo a primeira equipa a criar perigo. A passagem do minuto 7 após uma grande abertura de Tomás Araújo, Aktürkoğlu isola-se dentro da área e com um bom passo obriga Mantala com a mão desviar a bola da cabeça de Pavlidis. Esteve à vista o gol do Benfica. No entanto, o Arouca respondia logo a seguir e à passagem do minuto 9 após uma grande abertura, Treza isola-se e na tentativa de fazer um chapéu, vê assim também o guarda-redes ucraniano com a mão negar-lhe o gol. Mas seria mesmo o Benfica a inaugurar o marcador à passagem do minuto 11. Após uma boa jogada individual da Aktürkoğlu na esquerda com bom centro para a área, Fontana, na tentativa de cortar a bola, acabaria por introduzir a mesma dentro da sua própria baliza. Estava feito assim 1-0 no marcador. E à passagem do minuto 19 seria novamente o Arouca a criar perigo. Uma boa jogada individual de Jason pelo corredor central e com um potente remate a meia distância, vê a bola ainda tirar tinta ao posto esquerdo da baliza de Turbin. Mas o Benfica não estava satisfeito e respondia na jogada seguinte. Numa jogada individual de Di Maria pelo corredor direito, o mesmo arma um remate em parábola e obriga Mantel a brilhar, evitando assim o gol do Benfica. Ora, e com isto a partida chegava ao intervalo e tendo o Benfica 51% de posse de bola, tinha assim 12 ações na área adversária contra apenas 4 do Arouca, sendo que era a equipa da casa a efetuar mais remates, nos quais 6 contra 5. No entanto, ambas as equipas tinham 2 remates enquadrados. E assim, quando olhamos para estas estatísticas, define muito aquilo que foi o jogo. O Benfica dominou a primeira parte, as situações de perigo, como viram aqui pelas imagens, acabaram por se dividir e o Benfica chegou mesmo ao golo, num lance algo fortuito, onde Jason acabou por introduzir a bola dentro da baliza, numa situação que à partida não levava grande perigo e podia ter sido cortada de uma forma bem diferente. Nas situações de mais perigo, os 2 guarda-redes brilharam ao mais alto nível, quer Mantel, quer Turbin tiveram defesas importantíssimas que evitaram que os seus adversários pudessem marcar gol. Mas tirando isto, acho que foi uma pouca produção ofensiva por parte do nosso Benfica. Acho que em termos defensivos esteve bastante bem e coeso, pois as oportunidades
da equipa da casa foi aquele lançar de contra-ataque muito bem aproveitado por Treza e depois um remate do meio da rua. O Benfica não concedeu assim grandes oportunidades. Do ponto de vista ofensivo, via-se que a equipa estava cansada e que os jogadores não estavam a correr, como por exemplo vimos contra o Futebol Clube do Porto ou contra o Mónaco, o que é perfeitamente normal. E aliás, Bruno Lage no final da partida explicou isso bastante bem. Mas enfim, já falamos um pouco mais disso no final do jogo. Mais uma grande intervenção de Mantel evitou o novo gol do Benfica. Na jogada seguinte era a vez do Arouca e novamente Jason, com remate meia distância, obrigava Turbin a uma defesa apertada. Mas o Benfica não se cansava de procurar o segundo gol e à passagem do minuto 67 em nova abertura de Tomás Araújo, que mais e o defesa espanhol com um potente remate, voltava a pôr a habilidade de Mantel à prova. No entanto, o mesmo respondeu bastante bem. E à passagem do minuto 67, nova ocasião de perigo, desta vez dupla. Numa boa jogada e incursão da Di Maria pela direita com o centro atrasado, primeiro foi Best com o remate a pôr à prova Mantel e depois Pavlidis na recarga, viu novamente o guarda-redes da equipa da casa evitar o gol do Benfica. As coisas não estavam a correr bem ao avançado grego. Mas à passagem do minuto 69 chegaria ao lance que definiria o jogo. Mantel, depois de tantas boas intervenções, na tentativa de cortar uma bola, acaba por tocar na mesma, mas depois de roubar Leandro Barreiro. O árbitro da partida não teve dúvidas e assinalou marca da grande penalidade. Di Maria não lhe tremeram as pernas, conseguiu enganar o guarda-redes da equipa da casa e estabelecer o 2-0 final. Com um par mais de ocasiões de perigo por parte de cada uma das equipas, a partida chegava ao final, sem alterar o marcador. E com 51% de posse de bola, desta vez os números do Benfica melhoravam bastante na segunda parte. Com 32 ações na área adversária contra apenas 13 da equipa do Arouca, o Benfica tinha agora 14 remates contra 12, sendo dos quais 8 contra 5 nos remates enquadrados. Pois é, meus amigos, e com estas estatísticas chegámos então ao final da partida e podemos ver que o Benfica melhorou bastante na segunda parte, também a partir do momento que entraram outros jogadores em campo que permitiram que a equipa estivesse mais fresca, como foi o caso de Cabral, de Amdoni, de Best. A equipa virou muito mais avante, digamos assim, a equipa conseguia atacar com muito mais velocidade e é um facto que notou-se bastante que algumas peças-chave do Benfica estavam bastante cansadas. É o caso, por exemplo, de Aktürkoğlu, do próprio Di Maria, também de Pavlidis. E aqui há coisas a ressalvar do plano negativo, por exemplo, a fraca pontaria de Pavlidis, e não quero estar a queimar o jogador, mas realmente os índices de confiança ou de pontaria deste jogador não estão a ser os melhores. Não está a ser tão bom como aquilo que nós esperávamos, e depois até de uma pré-temporada onde apontava assim a ser o grande goleador desta temporada, realmente Pavlidis não está a corresponder. É um facto, joga muito para a equipa, que trabalha imenso, mas chamado a definir na cara do gol, como ontem teve 2 ou 3 situações, não pode falhar tantas situações por jogo. Porque ontem era o Arouca, mas um dia deste vai ser uma equipa bem mais forte e vai ser mais complicado para o Benfica conseguir ganhar a partida. No entanto, há assim coisas também a ressalvar do lado positivo e vamos dar então os destaques ao nosso Benfica. Vou começar então por Bá, uma vez mais um jogo bastante bem conseguido, uma autêntica locomotiva pela direita, ajudou a transportar a bola muitas vezes quando faltou criatividade aos nossos médios centros. É um facto que não é ainda o melhor Bá, mas está a voltar aos melhores índices físicos. Nota-se que é um jogador que vem de um período de lesão e que teve ali alguma dificuldade em algumas partidas, mas nas últimas 2, 3 partidas nota-se que Bá volta a estar assim a um nível daqueles que nos habituou ao longo das últimas épocas. Só precisamos é que este Bá não se lesione, pois ao fim e ao cabo todos sabemos, quando olhamos para o banco de suplentes, não temos um jogador que possa jogar assim nessa posição e render como a defesa dinamarquês. Por outro lado, outro jogador que eu quero destacar é Di Maria, e não é pelo gol de penalti, é sim pela consistência. Continua a ser um jogador que, mesmo cansado, continua a aportar bastante à equipa e é dos poucos jogadores com alguma clarividência quando falta clarividência à equipa. Os jogadores também já perceberam isso em campo e quando veem que as suas figuras estão mais apagadas, como é por exemplo o caso da Aktürkoğlu ou de Koksu, todos levantam a cabeça e procuram Di Maria no campo. E isto, por um lado, é bom, porque Di Maria tem uns pezinhos de ouro, mas por outro lado também ajuda o adversário a defender, pois sabem que todas as bolas vão passar por Di Maria. Por fim, resta-me ainda estar a dar o destaque, como é evidente, a Turbin, que com 2 ou 3 intervenções foi decisivo em alturas cruciais da partida. Acaba este jogo com 5 defesas, das quais, na minha opinião, 3 bastante importantes, a responder assim a muitos dos críticos que achavam que a Turbin não tinha nível para o Benfica, que era um guarda-redes desatento, ou que era inclusivamente um flop. Eu acho que Turbin, se estiver focado no jogo, só tem que corrigir ali 1 ou 2 aspectos, mas também ainda um guarda-redes bastante jovem, com muita margem de progressão.
E por fim, desta vez o MVP da partida não pode ser outro senão Tomás Araújo. O que dizer da partida de Tomás Araújo? Eu costumo brincar e dizer que não é preciso dizer ainda que é o nosso Beckenbauer, mas cada vez mais começa a aparecer um jovem Beckenbauer. Com 9 recuperações de bolas e 10 passos progressivos, o jogador aparece em zonas de finalização, a fazer aberturas como se tratasse de Pablito Aimar. Ontem vimos 2 ou 3 aberturas fantásticas e realmente é um deleite ver a evolução deste central, que é claramente o melhor defesa central do nosso campeonato. Para aqueles que diziam que era António Silva, para aqueles que diziam que era Gonçalo Inácio, ou para aqueles que diziam que era um ou outro central do Futebol Clube do Porto, que sinceramente já nem me lembro do nome, porque todas as semanas saía um que era também o novo Beckenbauer no Porto. Mas afinal parece que esse grande central do nosso campeonato é mesmo Tomás Araújo. E para mim ontem foi claramente um elemento diferencial no jogo do Benfica. Por fim, uma palavra para Bruno Lage. Acho que a aposta do 11 é interessante e importante que se mostre que o Benfica está ali para ganhar a partida, mas acho que podia ter alterado uma ou outra peça. Eu percebo o nervosismo de não querer ficar assim pendurado numa altura em que o Sporting está a cambalear e é importante pôr as melhores peças em campo. Mas também é preciso pensar que alguns destes jogadores tiveram um desgaste físico bastante importante, nomeadamente nas partidas contra o Futebol Clube do Porto e contra o Mónaco. Só espero é que durante a semana se recupere bastante bem esta equipa, pois para a semana vamos receber o Guimarães em casa, naquela que promete ser uma partida também de nível elevado. Quando olhamos para a classificação, podemos ver então que o nosso Benfica está agora a 5 pontos do Sporting, mas tem uma partida a menos. E eu quero acreditar que este momento de cambalear do Sporting não foi apenas estes 2 jogos, e mais escorregadelas estarão por vir até ao dia do derby. Mas independentemente disso, o Benfica tem que se preocupar em fazer o seu jogo e ganhar as suas partidas. Com melhor efeito, com menor efeito, com mais qualidade, com menos qualidade, tal e qual como Bruno Lage disse, é nestas partidas que se vê a alma de campeão. O Benfica tem que ganhar e tem que conseguir os 3 pontos, seja ele da melhor forma ou então com um trabalho muito árduo e com o fato de macaco vestido. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!